vamos dar início ao nosso evento, ao nosso webinar da BINC. Primeiro, gostaria de desejar um bom dia a todos. Muito obrigado pelo comparecimento de vocês. É um grande prazer tê-los em mais um webinar da BINC. Esperamos que estejam todos bem remotamente, assistindo mais eventos. Esperamos que em breve a gente possa fazer eventos presencialmente e que seja um evento bastante produtivo para todos. Antes de iniciarmos o nosso evento, eu gostaria de informar que o chat está liberado para vocês, para fazer as perguntas. A qualquer momento podem fazer as perguntas, mas a gente vai estar respondendo no final das apresentações. Então, eu vou estar fazendo uma parte da apresentação, o engenheiro Portelinha também, uma segunda apresentação. Em seguida, a gente vai estar respondendo as perguntas do chat, porque eventualmente alguma pergunta que vocês fizerem pode ser que esteja coberto na minha apresentação ou na apresentação do engenheiro Portelinha. Bom, vamos dar início. Então, o webinar de hoje é falar sobre avaliação de riscos tecnológicos como fator de sucesso para o desenvolvimento de projetos de IoT. Eu sou o engenheiro Yannis Stoyanis, estamos aqui também comigo o engenheiro Portelinha. Eu sou o líder do Comitê de Segurança da BINC, eu sou engenheiro com especialização em tecnologias da informação, redes de comunicação, toda a parte de Wi-Fi, internet, telecomunicações, redes móveis, redes privadas, parte de governança de TI e segurança da informação, privacidade de dados, proteção de dados, a parte de LGPD, GDPR e todos os domínios relacionados com cibersegurança. Eu tenho mais de 30 anos de experiência profissional em segurança, já há muito tempo, desde os primórdios do uso da internet, e trabalho principalmente em segurança em telecomunicações, nos últimos 20 anos, dedicado em operadoras ou empresas que provêm recursos para uso de telecomunicações. E também sou professor de MBA em gestão de segurança, com aulas voltadas sobre segurança da internet, segurança em telecomunicações, inovação, tendências de tecnologia. Então, muita coisa vem por aí. Então, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas no nosso chat, que vai estar aberto para vocês. Obrigado. Bom, falar um pouco aí da BINC, para quem não conhece a nossa associação, ela é uma organização nacional sem fins lucrativos, fundada em 2016, já temos aí 5 anos de muito crescimento, e o objetivo dela é fazer toda a parte de apoio para regulação e certificação do nosso mercado, voltado para a parte de IoT, obviamente. E também temos como objetivo desenvolver e fomentar o acesso e pesquisas para IoT, e promover a conscientização para a sociedade sobre a importância econômica e social do IoT. A visão da BINC é promover e tornar estratégica todo o ecossistema da IoT para o mercado nacional. E o posicionamento da BINC é ser referência para profissionais, empresas e agentes também de todo esse ecossistema de IoT no Brasil, provendo informação, capacitação técnica e reconhecimento das atividades prestadas. Existem alguns pilares dentro da nossa estratégia aqui da BINC, então, fundamentalmente, os nossos associados, então, estamos abertos aí a novos associados, fiquem à vontade, entrar no nosso site da BINC e ter informações, fiquem à vontade se quiserem se associar. Ser uma referência nacional com relação a todos os aspectos de IoT, a questão da sustentabilidade, muito importante nos dias de hoje, sobre os recursos energéticos, a otimização das nossas fontes de energia, a gente sabe que o IoT também busca sobre isso. Prover conhecimento, disseminação de conhecimento, toda a parte de inovação e dar reconhecimento de quem desenvolve no nosso país. E todo o fundo social também do nosso apoio. Dentro do ecossistema da BINC, só para citar também alguns pontos do que nós desenvolvemos dentro da nossa associação, pesquisas, a gente apoia várias pesquisas, existem também premiações relacionadas a isso, congressos que são promovidos pela BINC, o que a gente participa, mesas redondas para debater com a sociedade sobre o uso de IoT,
vários comitês que fazem parte da BINC, eu vou estar citando no próximo slide quais são esses comitês que nós já temos hoje, ajuda de cursos, certificações, webinars como esse que estamos fazendo hoje, premiação dos melhores do ano, teve um summit no mês passado, onde a gente teve uma premiação dos melhores cases de implementação de projetos de IoT aqui no Brasil. Então, no Summit da BINC, toda a parte de benchmark, a gente faz pesquisas também no mercado com outras instituições para identificar como é que está o uso da IoT. Temos também uma biblioteca virtual, IoT Day, então uma série de eventos que a gente promove aqui pela BINC. Falando dos comitês, existe aqui 2 grupos, né, os comitês de suporte e apoio, onde o comitê de segurança é um deles. Então, temos também o comitê jurídico, comitê de redes, comitê de dados e inteligência artificial e os comitês voltados para o segmento de mercado. Então, manufatura, agronegócio, cidades inteligentes, toda a parte de mobilidade, saúde e utilities. Então, é isso que nós temos estruturado hoje. Falando um pouco sobre o Comitê de Segurança, em que eu sou líder, e o Portelinha também faz parte do nosso comitê. A gente tem grandes profissionais do mercado de segurança no nosso comitê, é uma grande satisfação liderar esse comitê com grandes profissionais do nosso mercado nacional. E o que a gente tem de objetivo de segurança dentro do nosso comitê de segurança? É promover iniciativas de conscientização sobre os riscos tecnológicos inerentes ao uso da IoT, vou estar falando um pouco sobre isso, e a adoção dos padrões de segurança aplicado nas etapas do ciclo de vida da tecnologia. Né? Esses aspectos aqui vão ser abordados aqui nesse webinar de hoje. E também apoiar as autoridades governamentais do nosso país na concepção e aprimoramento de políticas públicas e regulamentações inerentes também ao uso do IoT. E, obviamente, tendo esse arcabouço jurídico regulatório, também incentivar na disseminação de conteúdo que fomentem o desenvolvimento e uso seguro da IoT no nosso país. Bom, falando um pouco sobre, já entrando na nossa apresentação, as oportunidades de negócio da IoT são gigantescas, né? A gente teve agora, há pouco mais de 10 dias, o leilão das frequências do 5G aqui no Brasil. Então, em breve, a gente já vai ter as implementações de 5G. Então, existe um grande plano ambicioso de implementação de 5G nos próximos 5, 6 anos, né, com todas as frequências que já foram leiloadas, né, e foi um grande sucesso esse leilão das frequências. As grandes operadoras participaram e temos grandes metas ambiciosas do nosso governo de colocar o 5G. Então, isso vai surgir grandes oportunidades da IoT para vários segmentos, seja a parte de transporte e logística, toda a parte de utilities, com toda a parte de redes de energia, de abastecimento, cidades inteligentes, cada vez mais o uso de IoT para prover cidades inteligentes, toda a parte de iluminação pública, ou residencial, a parte dos consumidores, então os dispositivos pessoais que medem características de saúde das pessoas, né, os wearables que a gente fala, toda a parte de IoT para a indústria, isso é um grande, também vai causar uma grande alteração, um grande desenvolvimento para a nossa sociedade, toda a parte de ambiente e agricultura, também os sensores ajudando a melhorar a nossa produção de agricultura, a nossa produtividade no mercado. Então, o IoT ele tem uma série de gamas de uso no nosso mercado de uma forma geral. E, obviamente, a adoção do IoT, existem alguns motivadores, então os investimentos de IoT a gente acredita que vão crescer muito, né? Já existem vários projetos aqui no nosso país. Os baixos custos dos sensores, alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, os sensores ainda tinham um custo um pouco elevado, que era proibitivo para a implementação em massa de projetos, a viabilidade
técnico-econômica, mas agora os custos dos sensores baixaram consideravelmente e já é possível implementar projetos, viabilizar projetos do uso da IoT. Toda a parte de expansão da internet, a capilaridade da internet em nosso país, isso vai ser muito observado aí em função do leilão do 5G, onde também não fala só do 5G, mas também a expansão do 4G para as regiões remotas do país, onde a gente ainda não tem uma conectividade efetiva, móvel, por algumas razões óbvias por investimento, situação econômica e a própria expansão, né, a dimensão do nosso país, que é praticamente um continente. E a evolução das tecnologias de mobilidade, então estamos vendo agora, né, o 5G, que vai ter baixa latência, altíssima velocidade, obviamente dependendo do tipo de frequência utilizada, o Wi-Fi 5G, 6G, né, várias gerações também que provém essa gama de motivadores para a gente ter a implementação do IoT em nosso país. Mas, infelizmente, existem algumas barreiras tecnológicas ou barreiras estratégicas que, eventualmente, podem ter uma preocupação no projeto de IoT. Então, as barreiras de adoção, a fragmentação tecnológica, a gente está falando de vários dispositivos já existentes que estão em campo implementado, como é que você coloca uma tecnologia de um sensor e conecta isso na internet, né? E os vários elementos associados num projeto de IoT. Os desafios de implementação, né? Como implementar, como fazer um projeto que seja viável, né? O business plan seja viável dentro de uma adoção de IoT. Então, a gente tem que pensar em projetos de largo prazo, 10, 15 anos. O Portelinha vai falar bastante sobre isso também, ele tem bastante experiência com isso. E as questões de privacidade são uma das principais barreiras e segurança, né? Então, são esses alguns aspectos que foram observados da adoção do IoT. Só para ter alguns dados, isso aqui é uma pesquisa que foi feita recentemente, no relatório publicado no ano passado. Quais são as preocupações dentro de segurança, quais são as principais preocupações? Então, os ataques em dispositivos IoT podem impactar operações críticas, ou seja, cada vez mais que você otimiza um processo de operação e, eventualmente, tem um impacto nesse sistema, você pode interromper a operação de uma organização, então as operações críticas, né? 1/3 dos respondentes colocaram isso como uma das principais preocupações, né? A falta de profissional qualificado para implementar IoT Security, e aí entra do papel da BINC de promover essa conscientização da nossa sociedade para ter cada vez mais profissionais que entendam quais são os riscos inerentes ao uso da IoT. Toda a parte de geração de dados sensíveis de dispositivos IoT, e aí entra algumas características que eventualmente podem ajudar em evitar esse risco, como criptografia, tokenização de dados, a gente vai falar um pouco sobre isso. Toda a parte de dados gerados, né, dados sensíveis em dispositivos IoT também, que eventualmente podem ser coletados, que não estavam originalmente no projeto. E, obviamente, também roubos de dispositivos IoT. Então, eu coloquei aqui os 5 principais preocupações de segurança. Só para ter uma ideia, na prática, né, esse foi publicado agora, recentemente, né, centenas de milhões de dispositivos IoT estão em risco devido a um conjunto de vulnerabilidades chamadas Ripple. Aqui, só para dar um overview, eu até fiz uma tradução aqui para facilitar. Então, o laboratório da GSOF, que é uma organização, é uma empresa israelense voltada à segurança, ela descobriu 19 vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades são vulnerabilidades novas, ou seja, o fabricante não tem ainda, quando foi descoberta, não tinha as correções para serem implementadas, com o nome de Ripple 20, que foi denominado esse conjunto dessas vulnerabilidades que afetam centenas de milhões de dispositivos. E os riscos são elevados. Só para citar alguns, esses aqui são os dados do próprio relatório, está aqui o link, se alguém quiser ter mais detalhes sobre isso, inclusive detalhes técnicos sobre essa vulnerabilidade. Então, dados podem ser roubados de impressoras, comportamento de bombas de infusão pode ser alterado esse comportamento, e dispositivos de controle industrial podem apresentar problemas de funcionamento. Aqui só para citar alguns exemplos, mas, de fato, os dispositivos afetados por essa vulnerabilidade denominada Ripple, ela pode afetar dispositivos industriais,
toda a parte de dispositivos médicos, segmentos de energia, dispositivos residenciais, toda a parte de dispositivos de rede, dispositivos corporativos, do mercado de varejo, transporte, óleo, gás, aviação, toda a parte de governo, ou seja, muitos dispositivos, muitos setores podem ser afetados por essas vulnerabilidades que foram descobertas. Aqui também citar caso de um exemplo, então também uma avaliação que foi feita pelo Health IT Security, que informa também, isso foi ontem esse comunicado, tá? Então bem recente, né? Então, a saúde conectada permite atendimento por telesaúde, monitoramento remoto de pacientes, tecnologia vestível, entre outras. Isso vai ser bastante presente no nosso dia a dia quando a gente tiver o 5G a partir do ano que vem implementado. Então, telesaúde hoje já tem uma parte de atendimento remoto, né, de pacientes, mas fazer cirurgias remotamente, isso vai ser uma realidade em poucos anos. Mas também apresenta riscos de incidente. Então, de acordo com essa pesquisa que foi feita pela Health IT Security, mais de 80% das organizações de saúde enfrentaram incidentes de segurança de IoT nos últimos 18 meses, segundo aí a Medgate e a CrowdStrike, que é também uma empresa de segurança de tecnologia. Ou seja, quando a gente fala de adotar segurança para vários dos projetos que nós temos dentro das nossas organizações, é preciso pensar, obviamente, em segurança e privacidade. E segurança e privacidade é ser um habilitador de um negócio. Não pensar como um elemento de custo, mas um elemento que vai proteger os projetos e garantir o retorno financeiro ou os objetivos estratégicos da organização dentro daquele projeto, dentro dos seus objetivos. Impacto da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, em IoT. Então, a gente sabe aí que a Lei Geral de Proteção já está em vigência no nosso país há mais de um ano, foi em setembro do ano passado que ela entrou em vigência, e ela está voltada a dados pessoais, que é qualquer informação relacionada ao indivíduo. Obviamente, existem os dados que a gente sabe que está relacionado diretamente a uma pessoa, que são os dados identificados, que são definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma informação que identifica diretamente o indivíduo, ou seja, um passaporte, um RG, um CPF, uma carteira de habilitação, eu consigo identificar diretamente quem a gente está falando. Mas existe também um outro conjunto de dados pessoais relacionados à LGPD que falam de dados identificáveis, ou qualquer informação que sozinha não identifica o indivíduo, porém agrupada com outros elementos, ela permitem a identificação. Então, câmeras de vigilância, toda a parte de monitoramento de cidades inteligentes, toda a parte de dispositivos residenciais, dispositivos que coletam informações das pessoas. Então, o IoT ele também precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados por essa visão, por esse objetivo de coleta, né, de dados, que eventualmente pode ter dados de pessoas em todo esse escopo do projeto. Obviamente, cada projeto tem a sua finalidade e o seu escopo de atuação. E também dados sensíveis, né? A lei também fala bastante sobre dados sensíveis, que eventualmente aquele dado de uma determinada pessoa pode gerar um risco de vida, uma discriminação, um preconceito, um risco para a sua saúde, e dados genéticos, né? Por exemplo, dados biométricos são considerados dados pessoais. Então, quando desenvolver um projeto de IoT, precisa ser levado em consideração esses elementos fundamentais. E quais são os riscos em não adotar a segurança e privacidade em dispositivos da IoT? Bom, como a gente viu, em alguns casos, aquelas vulnerabilidades relacionadas ao Ripple, a paralisação total ou parcial do ambiente. Isso pode gerar diretamente um lucro cessante, ou seja, a empresa para de produzir, para de gerar receita. Então, uma grande preocupação. Pode estar relacionado a advertências e multas, como foi colocado aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A multa pode chegar a 50 milhões de reais por infração, né? Fora outros riscos inerentes ao uso indevido de imagem, ou eventualmente alguns dados que possam ter vazado de informações pessoais. A reputação da instituição, então aí relacionado à imagem e à marca da organização, que
pode ter sido vítima de um ataque cibernético, isso também é importante de levar em consideração, e a própria LGPD, ela obriga as organizações a levarem isso a público, aos clientes que foram afetados, ou, eventualmente, fazer uma publicação em mídia nacional. A perda de negócios, se a organização teve um impacto da sua operação e da sua reputação, pode ter uma rescisão contratual com seus prestadores, com seus clientes, e também o não fechamento de novos contratos em função desse problema da reputação. A desvalorização da empresa, principalmente se ela tiver ações na Bolsa de Valores, aqui no Brasil ou na SEC, né, nos Estados Unidos. Custos não previstos, eventualmente pagar uma multa contratual, tiver que fazer uma adequação de um projeto que já está implementado. Então, imagina um projeto que tenha centenas ou milhares de dispositivos implementados, já em uso, e precisa ser feita uma adequação de segurança ou de privacidade por uma questão regulatória ou legal. Fazer uma campanha de marketing para recuperar o prestígio da organização, e pode ser também impactos operacionais total das operações ou parcial. Então, são alguns riscos inerentes ao uso ou à adoção de um projeto de IoT. Falando um pouco aí, existe o que a gente adota um modelo de referência de internet das coisas. Então, a gente divide aqui em 7 camadas. Então, desde a parte dos dispositivos físicos, a conectividade, a computação de borda ou computação de nuvem, toda a acumulação de dados, a abstração desses dados, a aplicação e os analytics, né, que é bastante comum hoje em dia, e a colaboração. E aí a gente pode dividir isso, vou estar falando um pouquinho de cada uma dessas camadas nos próximos slides, mas a gente pode dividir em 2 grupos. O grupo de baixo, que vai até a camada 4, todas as tecnologias operacionais, onde os eventos gerados pelos dispositivos IoT, são dados em movimento, dados coletados em tempo real. E na camada mais acima, quando a gente já está tendo uma integração com sistemas de gestão, aí nós já estamos falando de tecnologias da informação. Aí são baseados em consultas, para ver como é que está a operação daqueles dados da IoT, os resultados, gerar relatórios técnicos, os KPIs, né, indicadores de performance, os dados vão estar em repouso para fazer essas consultas, e o processamento geralmente não é em tempo real. Então, existe essa diferenciação quando a gente fala de um projeto de IoT. Ele não é totalmente ligado à tecnologia da informação, mas também não é totalmente de tecnologias operacionais. Existem essas interações, essas integrações das tecnologias para fazer um melhor uso, um maior proveito disso. E em cada uma dessas camadas, dessas 7 camadas, é preciso colocar as questões de segurança. Então, quando a gente fala da primeira camada, que são os dispositivos físicos ou os controladores desses dispositivos, por exemplo, quando a gente fala do IoT, aqui só alguns conceitos, alguns elementos conceituais. Então, existe um processador principal, onde a gente tem os sensores de interface, que vão interfacear com os dispositivos físicos de uma determinada necessidade, toda a unidade de gerenciamento de energia. Então, isso é bastante importante, porque o dispositivo da IoT precisa ter uma longa longevidade para justificar o investimento. Toda a parte de memória, né? Então a parte de software também de segurança relacionado a isso, toda a parte do teclado, display e as conectividades que vão ser feitas do IoT com a internet ou com a rede que ele vai estar interligado. E aí as propriedades dessa primeira camada, né? Então o processo de boot seguro, ter um processo, uma proteção do upgrade do firmware, né, de todo o código que vai ser colocado daquele dispositivo IoT, ter módulos criptográficos baseados em hardware para evitar um uso ou um acesso indevido desse dispositivo, ter também um ambiente de uma execução confiável, também já existem esses protocolos, e ter também a confiança raiz, né, que é o root of trust, em hardware. Então, existe já algumas tecnologias, o Portelinha vai comentar um pouco sobre isso. A parte de conectividade, então, aí são as unidades de comunicação e processamento, ou seja, já teve o acesso do dispositivo, dos sensores,
Então, precisa habilitar quais são os serviços necessários para a conectividade daquele dispositivo da IoT. Uso de protocolos que garanta a criptografia. Então, HTTPS, TLS, versão 1.2, 1.3, sabendo que existem vulnerabilidades em versões mais antigas. Conceder acesso somente de fontes confiáveis. Ou seja, quem é o dispositivo que está sendo... que vai fazer a conectividade naquele dispositivo de IoT. Então, eu preciso pensar quais são as fontes confiáveis. Tem algum elemento de controle? Uso de protocolos de segurança para toda essa comunicação. Existe aqui o MTTK, em TLS, e o DTLS, que é toda a parte de transporte numa camada de datagrama. Ou seja, para fazer todo o envio de dados com uma alta velocidade e também de uma forma segura. Na parte de computação de borda, né, que a gente fala do Edge Computing ou Fog Computing, então as propriedades, criptografia de dados conforme o contexto. E por que a gente fala de computação de borda? Porque você está coletando os dados de milhares de dispositivos, precisa ter um processamento rápido daquilo. Então, o processamento precisa ser levado próximo ao dispositivo de IoT. Não dá para colocar, por exemplo, uns elementos em nuvem para fazer um consumo e você pode perder a latência, né, a demora para fazer o consumo daqueles dados, né, porque você está gerando dados em tempo real de milhares de dispositivos. Então, processamento, computação de borda também é importante no desenvolvimento de um projeto. E aí pensar na inspeção desses dados para evitar a perda de integridade. Será que aquele dado que está sendo coletado realmente representa o dado que foi originado na coleta daquele sensor, ou ele pode ter sido alterado por uma forma acidental ou eventualmente até ilícita que fez a alteração desses dados, né? E detectar se teve alguma alteração para eventualmente fazer uma ação de mitigação. Uso de controles de segurança, então a gente pode usar tecnologias de firewalls, né, que fazem todo o controle de acesso, são tecnologias também já do uso tradicional da parte de tecnologia da informação, mas existem dispositivos de firewalls que a gente consegue colocar em chão de fábrica, onde eles aguentam alta resistência de variação de temperatura, de umidade, de impacto, né? Então, existem dispositivos que você pode colocar em chão de fábrica com uma alta característica física para absorver as intempéries relacionadas em um projeto de uma operação, né? Sistemas de detecção e prevenção de intrusos, que é o IPS, o registro desses logs de acesso para eventualmente fazer uma análise se os dispositivos estão sendo usados de maneira correta ou estão tendo tentativas de acesso indevido daquele dispositivo para tomar ações de segurança cabíveis. Toda a parte da acumulação de dados, aí já chegando um pouco na parte de tecnologia da informação, ou seja, estou coletando dados em tempo real, eu preciso acumular várias informações que podem estar em dispositivos de várias necessidades diferentes. Então, ter a criptografia desses dados armazenados é importante para não ter o acesso não autorizado, a proteção contra a alteração não autorizada desses dados, garantir quem vai ter o acesso ao controle, qual o permissionamento, qual é o grupo ou qual é o sistema que vai ter leitura desses dados, ou algum sistema pode fazer alguma escrita para ter uma interação com o dispositivo da IoT. Tudo isso precisa ser pensado. Como é que faz um processo de autorização e registro desse acesso que vai ser permitido? Na abstração de dados, coletar todos esses dados e fazer uma agregação e também o controle desse acesso. Aí já pensando nas aplicações de uma gestão corporativa, como validar esses acessos que vão vir, agora não dos dispositivos da IoT, mas das aplicações corporativas, como um sistema de CRM, como um sistema de ERP. Então, pensar nesses usos, né, na autenticação, garantir também a integridade. Existem alguns protocolos de segurança que garantem que um dado não foi alterado. Controle dos dados recebidos e consumidos. Então, também verificar quem que está consumindo aqueles dados, para quê, qual a finalidade, e toda a parte, obviamente, da criptografia da conectividade, já na camada superior, quando a gente fala aí da parte de gestão. Toda a parte da camada de aplicação, reporte, análise e controle desses dados. Aí também já falamos aqui, aí já entramos já na camada da aplicação, dos controles, de ter gráficos, de ter esses indicadores, de ter aplicações de Business Intelligence e Analytics. E aí também precisa pensar na autenticação desse acesso, no controle de autorização,
no desenvolvimento seguro dessas camadas desse software que podem interagir com o dispositivo da IoT, porque você pode criar toda uma camada de proteção na parte das operações. Mas se você tiver um acesso ilegítimo ou não autorizado pela camada de aplicação, pode comprometer o projeto. Então, precisa pensar de ponta a ponta. A gente fala, por isso, que é segurança end-to-end, né? Ponta a ponta, fim a fim. A análise de vulnerabilidade também dessas camadas de aplicação, fazer testes de invasão para certificar que aquele dispositivo, que aquelas aplicações estão seguras e não permitem fazer um consumo daqueles dados de uma forma não adequada e ter acesso aos dispositivos IoT também de uma forma não autorizada. E, por fim, toda a parte de colaboração e processos. Aí a gente está falando dos processos de negócio, dos processos das pessoas, as interações não só dentro da empresa, mas com os parceiros de negócio, com outros fornecedores, como levar isso ao cliente final, a alguma organização. Então, a gente já fala aí em processos colaborativos com dados oriundos do IoT. Então, gerenciamento de identidades, como é que eu garanto nossos colaboradores das organizações que vão ter acesso de organizações distintas, né? Fazer um controle de identidades, quem pode acessar, o que pode, se a pessoa muda de função, ou se não está mais dentro daquele contexto, tem que excluir aquele acesso, ou mudar os perfis de acesso, fazer também um gerenciamento de vulnerabilidades. A gente fala de todo o ecossistema, não estou falando só da organização das suas aplicações, mas de todos que fazem o consumo daqueles recursos. E não estamos falando só também de pessoas, a gente pode ter integração entre sistemas, né? Então, entre as APIs, entram as aplicações em nuvem, onde existem as conectividades, onde esses dados podem ser levados em nuvens para serem consumidos por outros elementos, outros parceiros de negócio ou parceiros tecnológicos, né? Também a controle de autenticação é importante, a criptografia de todos os elementos também é importante e pensar, obviamente, na privacidade desses dados. E quando a gente fala de privacidade de dados, quando a gente fala da adequação da leis gerais de proteção de dados, LGPD, GDPR, entre outras, que aquele projeto pode estar envolvido, porque você pode estar coletando os dados daqui, mas quando começa a pensar nesse ecossistema de uso de dados, esses dados podem ser consumidos mundialmente. Então, pensar também nessas adequações. E o que eu trago aqui para vocês sobre a adequação de projetos de IoT sobre uma ótica de LGPD ou GDPR, né? Ou seja, de proteção e privacidade de dados pessoais. A questão do consentimento, comunicar como planeja usar os dados pessoais e dar opção explícita a quem vai fazer o uso daqueles dispositivos da IoT, de aceitar ou revogar o uso dos seus dados. A propriedade dos dados, a gente também sabe que as leis colocam o direito do esquecimento, a portabilidade dos dados que foram coletados, contestar, isso é um ponto bastante importante, contestar a tomada de decisão automatizada, ou seja, quando a gente coloca todos esses sistemas, todas essas 7 camadas, a gente começa a automatizar os processos e, eventualmente, pode tomar uma decisão baseada em dados pessoais e a pessoa que, eventualmente, foi afetada ou teve uma decisão, ela pode contestar essa decisão. Isso está no nosso artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados. Toda a parte de acesso não autorizado, então as organizações são obrigadas por lei, pela LGPD, de evitar que dados pessoais sejam acessados sem autorização, acidentalmente ou de forma ilícita. Então a segurança também precisa ser colocada em todas as camadas do LGPD para evitar esse tipo de acesso não autorizado. Prevenir danos, prevenir a ocorrência que podem em todo esse processo de tratamento de dados pessoais, em todas as camadas. Incidentes, se tiver um incidente, seja na organização, seja na parte de OT, na parte de operação e na parte de TI, ou nos parceiros que vão ter uso desses dados, também tratar e notificar esses incidentes de segurança, inclusive para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, isso é importante. Na GDPR, são 72 horas, por exemplo, para notificar. Aqui no Brasil, se não me engano, acho que ainda não está definido pela NPD, mas eles colocaram 3 dias para fazer essa notificação, pelo menos, de um incidente. Então, é importante ter esses elementos para fazer esse controle desses dados.
E adotar as boas práticas, né? Formular regras, boas práticas de governança. Aí a gente fala de tanto na parte de TI, de OT e de IoT, voltados à segurança, adotar normas e padrões de segurança nacionais ou internacionais reconhecidos mundialmente. Isso também é exigido pelas leis de proteção de dados. As empresas precisam buscar ter essas normas e mostrar que estão adotando as melhores práticas para proteger, porque se tiver um incidente de segurança e comprovar que as boas práticas foram implementadas na implementação do projeto, desde o seu planejamento, em toda a cadeia produtiva e toda a operação do ambiente, isso consegue ou ajuda a minimizar os riscos de uma multa, ou minimizar pelo menos o valor das multas, ou justificar que a empresa está focada em investimento em segurança, em proteção e privacidade de dados, e isso ajuda bastante na organização. Além do que, adotar boas práticas, isso também melhora a reputação de uma organização, em fechamento de um contrato, de informar que o seu projeto da IoT foi pensado em segurança e privacidade em todas as camadas. Isso ajuda a vender o projeto não só pela organização, mas também para os clientes, para os consumidores finais, para os acordos cooperativos com outras organizações. Isso gera também, são as vantagens também de usar a segurança e as práticas em projetos de IoT. Aqui eu coloquei alguns guidelines e recomendações sobre IoT Security. Então, a gente tem o NIST, que é um grande organismo que tem diversos padrões de segurança tanto para dispositivos de operação, frameworks de incidentes de segurança. Ela é bastante completa. Também temos um baseline da ENISA, na União Europeia, do GSNA, também guidelines específicos de segurança da parte de comunicação de dados, o Industrial Internet Consortium, e também o IoT Security Foundation, que a gente tem também uma bastante aproximação da BINC com a IoT Security Foundation, onde a gente está desenvolvendo também trabalhos. Vamos lançar em breve também artigos relacionados à IoT Security Foundation. Isso vai ser alvo também de próximos webinars que a gente vai estar promovendo, e todos vocês estão convidados para como fazer essa implementação em cada uma das camadas, como pensar em segurança, proteção de dados em dispositivos de IoT em todo o ciclo de vida do desenvolvimento, implementação e operação. E depois também, se finalizar o projeto, como é que eu garanto que aqueles dados que foram coletados vão ser removidos e não podem ser acessados indevidamente. Então, isso é importante. O IoT Security Foundation tem esses guidelines, tem todo esse framework, e a gente vai estar promovendo próximos eventos e disseminação de conhecimento relacionado a isso, e também, obviamente, relacionado também aos outros padrões de mercado. Por exemplo, quando eu tenho padrões de segurança, existem aqui as normas internacionais, 27001, 27002, 27701, que é voltada especificamente para a privacidade de dados. Como é que a gente tem esses padrões e a gente compara com a IoT? Tem muita coisa boa que a gente vai estar desenvolvendo em breve, e a gente espera divulgar para todos vocês. Bom, essa era a minha apresentação. Agora eu vou abrir aqui para o Portelinha, né, o engenheiro especializado, para fazer a sua apresentação. E em seguida, a gente vai estar aberto aí a responder as perguntas que a gente já recebeu, ou pelo chat, ou por outros e-mails que a gente tem recebido dos nossos associados. Obrigado. Portelinha, com você, por favor, fique à vontade para se apresentar e fazer a sua apresentação. Ok, Emerson. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de... Deixa eu só compartilhar aqui. Toda calma nessa hora. Eu gosto de compartilhar uma tela tão borrada quanto a minha. Deixa eu ver se deu. Não foi ainda, peraí. De novo, compartilhando.
Não está indo, Yannis. O que está acontecendo? Foi só, não está indo no modo de compartilhamento, de apresentação. Não está? Agora não. Vou abrir o modo e vou puxar o compartilhamento. Tá, não, aqui já está aberto. Foi? Não, não foi. Está abrindo, Portelinha. Abriu. Abriu, ok? Não, abriu, mas não está em modo de apresentação. Tá, eu vou abrir de novo no modo de apresentação. Não, deixa assim. Aperta F11, Portelinha. Ah, tá. Foi? Vamos ver. F5. Foi? É que você está com duas telas, não está, Portelinha? Tô. Não, para aí que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar esse aqui de novo. É que deve estar na segunda tela. Como você tem duas telas, deve estar projetando a primeira. Exato. Vamos de novo aqui, ó. Foi agora. Foi, perfeito. Ótimo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Francisco Martins Portelinha. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Itajubá. Sou membro do Comitê de Segurança da ABINC. E eu tenho trabalhado ao longo de 40 anos de carreira, principalmente com enfoque em sistemas embarcados, né, utilizando microcontroladores, DSPs e FPGAs. Tá? Em aplicação, eu tenho trabalhado com rádio definido por software e rádio cognitivo. Tá? Eu trabalhei bastante tempo ministrando cursos na área de telecomunicações. Tá? Tenho interesse também em aplicações associadas, utilizando processamento digital de sinais e redes neurais. Tá? Então, eu basicamente tenho trabalhado com isso. Então, vamos dar início aí ao que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão de segurança e internet das coisas. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso novo normal, né? E vamos falar da estratégia de ataque do hacker, né? Malicioso ou não. A estratégia de ataque se dá em 3 passos, né? Num primeiro passo, o hacker utiliza uma porta de entrada lícita para instalar uma conexão entre a sua máquina e a central do crime. Tá? Nos sistemas de TI normal, ele faz isso através de um e-mail, através de arquivos maliciosos, através de mensagens. E nós temos que hoje, uma grande porta de entrada de mensagens nos seus sistemas, que são os dispositivos de internet das coisas. Ele normalmente leva até 200 dias, em média, numa pesquisa recente, ele leva em média 200 dias para conseguir entrar numa máquina de grande porte, tá? numa empresa. Tá? Então, nesse gráfico aqui, nesse diagrama aqui, nós vemos o seguinte: nós estamos aqui no centro da empresa. Após no novo normal, a área de tecnologia deixou de ser uma bolha, ela se abriu, a empresa não está confinada mais dentro do mesmo espaço físico, as pessoas foram para trabalhar em home office, né? E também as empresas, numa forma de expansão, de melhoria de processos e controle, ela passou a implementar os dispositivos de internet das coisas. O nosso centro aqui pode ser uma empresa, uma indústria, um órgão de governo, uma universidade ou qualquer coisa nesse sentido. Todo mundo está conectado aqui agora. Tá? Então, antigamente, você só entrava aqui através de dispositivos de propriedade da companhia, você tinha aplicações direcionadas,
mas depois, na situação atual, você entra no sistema da empresa através de home office, né? Tem dispositivos parceiros, uma expansão do sistema para viabilizar os dispositivos IoT em cidades inteligentes, são vistos hoje como uma proteção do meio ambiente para otimizar os ambientes do recurso, tal como, por exemplo, também na agricultura de precisão, economizar água, e etc. São diversas aplicações, ou seja, nós estamos numa nova geração, numa nova posição em relação à nossa sociedade. Tá? Bom, e aqui, está ligado aqui um dispositivo IoT. Esse dispositivo IoT, ele está ligado no teu computador. Esse dispositivo IoT que abre o portão da tua casa ou que você faz um controle de acesso, ele entra aqui no computador central da empresa pelo teu computador, ou por alguém de segurança, ou por um parceiro, por exemplo, tem um controle de acesso na empresa. Tá? Ele tem um dispositivo IoT, câmeras e tudo mais. Portanto, não dá para separar o IoT do mundo de TI de uma empresa. Eles estão totalmente conectados hoje. Esse é o nosso novo normal. Então, num segundo passo, primeiro o hacker ele estabelece uma conexão através de um meio lícito. Ele não faz nada errado aí até agora. Tá? Num segundo passo, ele desenvolve o malware dentro da rede para assumir o controle da máquina. Então, ele fica te monitorando à distância e o que ele quer é o controle da tua máquina. Tá? Esse processo, em grandes sistemas, leva até 200 dias. Aliás, em média, 200 dias para assumir todo o controle da sua máquina. Tá? Bom, terceiro e último passo, a rendição total do seu sistema. São dessa forma que tem ocorrido os ransomware, né, que são os ataques mais comuns hoje, que nós tivemos agora há pouco tempo nas lojas Renner, tivemos no Pipeline Colonial no final do ano passado, nos Estados Unidos, e assim uma série de outras coisas. Tá? Então, nós estamos dentro desse novo normal, em que um dispositivo IoT está colocado aqui. E esse dispositivo IoT, ele é um dispositivo normalmente de baixo custo, baixa capacidade de processamento, ele muitas vezes é alimentado por bateria, né? Então, esse dispositivo com baixa capacidade de segurança está ligado dentro do teu sistema. Tá? Então, a rede de computador agora ela é uma rede muito mais complexa, porque ela tem dispositivos de várias capacidades conectados. Tá? Só para falar de uma das projeções de crescimento de internet das coisas. Tá? Então, nós temos aqui a população do mundo em bilhões, estima-se esse ano, né, 7, o mundo está crescendo à base de 400 milhões ano, né, 200 milhões ano. Então, isso aqui depende aqui, mas depende do número aqui, dá um pouco de diferença. 7,9 bilhões de pessoas. O número de dispositivos conectados hoje é estimado uns 50 bilhões. E o dispositivo conectado por pessoa, em 2025, nós teremos 10 dispositivos conectados por pessoa pelo ano de 2025. Então, não tem mais como fugir dessa realidade. Ou seja, a estimativa de 2025 são de 75 bilhões a 1 trilhão de dispositivos conectados. Tá? Então, essa é uma das projeções. Se você procurar na internet, você vai encontrar muitas outras projeções sobre a questão do crescimento do IoT. Tá? Bom, vamos só fazer um link bem rápido sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento. O pessoal que tiver dúvida, por favor, coloca no chat. Quando eu terminar essa apresentação, eu e o engenheiro Yannis vamos estar aqui disponíveis para responder tudo que a gente conseguir, né? Porque tem muita coisa ainda vaga nisso aí. Tá?
Só colocando um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela divide os dados pessoais em pessoais sensíveis e dados identificáveis, né? E qual seria o impacto do processo da medição, da automação de medição e acesso, né? Na área de medicina e privacidade pessoal, tá? Então, você tem lá um sistema médico que faz, por exemplo, a coleta e salvamento todo dia de pressão arterial e glicemia, tá? Então, você consegue identificar quem é essa pessoa, se ela tem problema, se esse problema pode ser usado por uma empresa. Ah, não, eu não vou contratar esse funcionário porque ele tem problema aqui de glicemia, ele não controla a glicemia, né? Não vou contratar esse funcionário porque ele tem problema de pressão arterial. São dados sensíveis, e esses dados, aliás, são dados identificáveis e dados sensíveis, que torna a coisa bastante complicada. Por exemplo, um controle de visitação a locais públicos e privados. Nossa, essa pessoa está visitando tal loja, com que frequência, o que ela está procurando, o que ela está querendo comprar, vou passar a oferecer isso mais barato para ela. Bom, então, o IoT hoje ele já impacta a LGPD, né? Ele já impacta a LGPD na questão de privacidade pessoal, tá ok? Uma visão geral, né, do uso de IoT e de pontos vulneráveis, né? Eu vou falar de alguns casos aqui, e nós fizemos aqui um modelo em camadas do IoT, que basicamente começa na camada de percepção, onde você tem todo o sensoramento e transmissão, né, que são aplicações em cidades inteligentes, automação industrial e predial, logística, telemedicina, medidores inteligentes para as utilities, né, para a medição de água, energia, agricultura de precisão. Então, o IoT ele começa, né, ele tem essa camada de percepção do meio ambiente e coleta desses dados e transmissão para a nuvem. Um outro detalhe que precisa ser colocado é que o IoT também ele faz o controle inverso, né? Você pode, através do IoT, não só sentir, mas também você consegue fazer o controle. A camada de rede, utilizando Wi-Fi, Bluetooth, 5G, né? LoWPAN, né? LoRaWAN e muitas outras formas de acessar os dispositivos. E tem aqui a sua camada de aplicação. Bom, então, dividindo esse modelo em camadas, vamos agora só ver o que acontece. Nos ataques físicos, por exemplo, tá? Interferência de RF. O que o hacker pode fazer? Ele vai lá, faz uma interferência de RF em cima da frequência que está comunicando e tira o dispositivo do ar, um dispositivo de segurança, alguma coisa do tipo assim, tá? Ele pode tirar esse dispositivo do ar e a rede desconecta. Ele pode trocar o dispositivo do nó, né? Então, fisicamente, o dispositivo IoT é de baixo custo. Ele vai, tira o dispositivo e coloca o dele. Claro, tem mais os outros aspectos. Pode ir lá e quebrar o dispositivo, né? Um controle de cancela, por exemplo, um controle de cancela de ônibus, por exemplo, de Curitiba, por exemplo, poderia ser feito isso. Ele pode fazer privação de sono. O dispositivo IoT ele tem uma característica que é o quê? Baixo consumo, ele é alimentado por bateria. Então, o que ocorre com o sistema? Quando o sistema não está operando, ele entra em repouso. O hacker vai lá e começa a cortar ele não deixa o dispositivo dormir. Então, o que acontece? Vai reduzir muito o código, a vida útil do dispositivo, e ele pode, depois de matar aquele dispositivo, assumir a posição desse dispositivo, que é um dos ataques mais comuns, tá? Pode colocar um código malicioso dentro do dispositivo físico, por exemplo, para fazer um boot seguro. Eu vou tentar mostrar só em linhas gerais o que seria o boot seguro, tá? Ele pode fazer ataque na rede, ataque de tráfego, né? Começa a gerar muito tráfego na rede e tornar a rede inviável. Ele pode fazer a clonagem do dispositivo. Ele pode fazer negação de serviço, ele não deixa o serviço acontecer. Ele pode trocar as informações de roteamento. Então, basicamente, são ataques que ocorrem na camada de rede. Teríamos aqui que falar 2 horas para falar de todos esses ataques, né? Os ataques de software, né? Que é o objetivo, inserir um vírus, inserir um cavalo de Troia,
um spyware e entrar no teu sistema. Tá? Então, basicamente, é outra área bem visada pelos hackers. Né? E também pode fazer um próprio ataque à criptografia. Né? O hacker não só ataca as camadas de rede, mas ele com certeza vai atacar a criptografia do dispositivo. Tá? Bom, quando que você deve pensar em segurança nas redes IoT? Tá? Bom, a questão é que é uma definição simples. Você está conectado à internet, o tamanho do quadro da internet é conhecido, você sabe exatamente o endereço, o cabeçalho, o payload, você sabe tudo. Então, você tem um conhecimento do que está passando por aquele ponto da rede. Né? Então, a partir do momento que você está falando num dispositivo do IoT, você já tem que pensar na segurança. A segurança hoje é tratada desde o instante do desenvolvimento e implementação do projeto. Tá? Porque desde o momento zero você fica sujeito a hackers. Tá? A segurança deve fazer parte da especificação. Tem que vir junto com a especificação. Quem está comprando dispositivo IoT tem que colocar na sua especificação a questão de segurança. Porque o IoT normalmente é um dispositivo de baixo custo, baixo consumo, todo mundo quer economizar centavos no custo, mas ele não pode economizar em segurança. Tá? A legislação que nós temos hoje é a LGPD, mas com certeza nós teremos uma lei específica para dispositivo conectado. Né? O termo não comercial dispositivo conectado acaba caindo bem nesse momento aqui. Tá? Ou seja, nós temos que alterar o DNA dos compradores durante a especificação e os desenvolvedores eles também têm que ter no seu DNA a questão de segurança. Tá? Então, esses são os momentos que você tem que começar a pensar em segurança na sua rede. O hacker ele pode invadir o projeto durante a fase de desenvolvimento. Então, ele pode colocar, por exemplo, um código malicioso no seu boot. Ele pode colocar um código malicioso na sua atualização de firmware. Ele pode colocar na linha de produção. Se você não tomar o devido cuidado, ele vai lá e coloca um código malicioso na hora que você está produzindo o dispositivo. Então, a questão de segurança dos dispositivos IoT, ela tem que ser pensada desde o instante zero. Tá? É muito importante pensar nisso. Tá? O que você deve proteger no dispositivo IoT? Quais são os problemas que você vai ter? Você tem que fazer autenticação, você tem que garantir que o processador que você está utilizando no teu projeto é confiável. Que o teu processador não é um problema, que o teu processador não é um malware. Então, você tem que garantir que o processador é confiável para você poder proteger a tua rede IoT. Você tem que proteger os dados, né? Você tem que garantir a integridade e confidencialidade na troca de mensagens entre o processador do seu dispositivo IoT e o gateway ou nuvem. Você tem que garantir a proteção desses dados. A questão de atualização segura. Né? Você tem que utilizar ferramentas confiáveis de atualização de firmware para os processadores. E existe uma coisa hoje que é a ser pensada, é que a rede IoT, a quantidade de dispositivos IoT que você vai implementar, são milhares de dispositivos. Então, como fazer uma atualização segura? Você não vai pegar o teu laptop e ponto por ponto, instalar o teu cabo de USB lá e fazer a atualização do teu firmware. Você tem que pensar numa atualização remota, numa atualização segura. E, por final, o boot seguro. Né? Eu tenho que saber que aquele boot que foi projetado é o boot que o processador realmente está usando. Eu tentei fazer uma figurinha aqui, vamos ver se ela vai dar, que é a questão do boot seguro. Imaginem vocês aqui um mapa de memória de um processador limpo. Então, você tem aqui o teu código de boot, né, que normalmente é um código bem simples, né,
que você faz através de DMA, você coloca o endereço de fonte, o endereço de destino, carrega o teu software, acaba de carregar o teu software e dá um pulo para a execução. Tá? Aí o hacker vem aqui, ele apaga as tuas instruções aqui, coloca tudo zero aqui. Zero normalmente é a instrução NOP na maioria dos processadores. Você não sabe disso. Ele dá um NOP aqui, apagou todas as suas instruções e cai aqui no teu código, no código malicioso. Então, ele tomou conta do teu dispositivo nesse ponto. Aí ele vai carregar o código malicioso dele e vai executar a função do teu dispositivo a partir desse código. Tá? Muito importante esta proteção do boot seguro. Tá? Os dispositivos são sequenciais, são máquinas sequenciais que partem a partir do instante zero, ou se ele tiver um problema de energia, ele volta para o instante zero. O processador é um dispositivo sequencial, a partir do endereço zero. Só que aqui no teu endereço zero, ele apagou o teu boot, zerou isso, colocou um monte de NOP aqui e executa. Estou dando um exemplo muito simples, né? E muito até bem infantil aí do que poderia ser feito para que você não tenha mais o boot que você imagina que tem. Então, você pensa que está executando o teu software, mas está executando um software completamente diferente. Tá? Bom, é uma ideia geral do que pode acontecer com os dispositivos conectados, né, os dispositivos de internet das coisas. Já existe legislação separada para a proteção de dados e legislação separada para dispositivos de internet das coisas. Tá? Um dos primeiros locais que fez essa legislação e já está em vigor é uma lei da Califórnia, desde janeiro de 2020. Né? Essa lei ela tem esse número aí, o número 227, no capítulo 886, publicado em 2018, né, em setembro de 2018, e já entrou em vigor, então, em janeiro do ano passado. Então, eu coloquei sempre algumas linhas gerais, né, como toda a legislação americana, é sempre muito objetiva e simples, né, com o objetivo também de que seja uma legislação de longo prazo, que você não fique tendo que todo ano mexer na legislação. Então, ele classifica os fabricantes de dispositivos conectados, equipem dispositivos com recursos de segurança razoável. Dentro do IoT, você tem vários tipos de dispositivos que você precisa de várias camadas de segurança. Né? Você tem dispositivo IoT que não tem necessidade nenhuma de segurança. Tem um dispositivo de IoT que pode ter um problema que pode ter ocorrido por defeito no sistema. Não é bem uma invasão. Você tem as invasões de primeiro nível, segundo nível e etc. Tá? Então, o que é uma segurança razoável? É que ele esteja condizente com a função do dispositivo para que isso não precise ser alterado todo ano na lei. Tá? Então, ele tem uma segurança razoável durante o processo de fabricação e atualização do firmware. Não adianta você fazer um dispositivo com segurança na fabricação e durante o processo de atualização de firmware ele está um dispositivo aberto e pode ser corrompido. Tá? Então, ele precisa ter um recurso de segurança apropriado à natureza e função do dispositivo. Ele tem um recurso de segurança apropriado às informações que o dispositivo pode coletar, conter ou transmitir. E ele é projetado para proteger o dispositivo de qualquer informação nele contida, contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação ou legislação. Tá? Essa lei ela já está em vigor, não só dentro do estado da Califórnia, praticamente em todos os Estados Unidos hoje, existe uma lei para tratar de dispositivos da internet das coisas, né? Onde que eles tiram o nome comercial de IoT e tratam como dispositivos conectados que têm um sensor e um meio de transmissão. Né? Então, ele tem um processador e tem um rádio, vamos dizer assim, tá? Simplificando. Algumas definições são interessantes, só para colocar. Fabricante toda instituição, todo comércio em cima dos dispositivos conectados, né?
que são fornecidos. Eu simplesmente fiz uma avaliação da lei do Estado da Califórnia. Tá? O dispositivo conectado significa qualquer dispositivo capaz de conectar à internet, direto ou indiretamente, que ele tem um endereço de protocolo ou um endereço de Bluetooth. Tá? E, finalmente, um terceiro ponto a ser considerado é o recurso de segurança razoável, que depende da aplicação do dispositivo. Né? Ele tem que ter uma senha pré-programada exclusiva para cada dispositivo, né? Um número único, e ele contém ele é um recurso de segurança que requer uso para gerar um novo meio de autenticação antes que o acesso seja concedido ao dispositivo pela primeira vez. Né? Então, durante o processo de instalação, esse código que você tem no dispositivo fabricado, ele precisa ser alterado. Né? Ele sai de fábrica lá com um número e quando você instala, você precisa ir lá e mudar esse número. Tá? Então, essas são as linhas gerais dos dispositivos que estão dentro do estado da Califórnia e quase todos os estados americanos já têm, e já tem uma lei geral para dispositivos de internet das coisas. Tá? Qual que é o custo de insegurança? Tá? Eu fiz um paralelo aí, não sei se eu vou ser muito feliz nesse paralelo, mas eu vou colocar aí, que é qual que é o custo de insegurança e a correção em sistemas instalados. Né? O pessoal da área de produção sabe muito bem. Qual que é o custo de reparo de produção? Por exemplo, quando ocorre um defeito, você coloca um componente defeituoso no sistema. Então, se você encontrar esse componente defeituoso logo de cara, ele custa 10 vezes, né? Você tem que ir lá, trocar o dispositivo. Se você encontrar o defeito só depois na placa, ele custa 10 vezes 10. Se você colocar o dispositivo depois na integração, ele custa 10 vezes 10 vezes 10. E se você encontrar o componente defeituoso no sistema, quando já está em campo, ele custa 10.000 vezes o valor do componente. Né? Isso é bem colocado para exemplificar a necessidade de um controle de qualidade do sistema. Aí eu tentei traçar um paralelo. Qual que é o custo de reparo de implementação de cibersegurança dentro de um sistema já implementado? É um valor intangível, o desgaste da reputação de uma marca. Tá? Então, o custo de reparação de implementação de cibersegurança num dispositivo de baixo custo. O IoT é um dispositivo de baixo custo. O sistema como um todo, não. Mas o dispositivo em si é um dispositivo de baixo custo. Um outro valor, são duas coisas a mais que tem que ser considerada. Diferente do computador pessoal que eu estou usando aqui, ou que você está usando, do seu laptop, ou do seu celular, o tempo estimado de vida de um dispositivo IoT é de 12 a 15 anos. Você compra um dispositivo para controlar o seu portão. Tá? O portão aqui da minha casa tem 20 anos que é o mesmo controle. Eu não troquei o portão. Com certeza aquele processador nem existe mais no mercado. Se der problema, vou ter que trocar o portão. Então, quando você compra um sistema controlado por IoT, o tempo estimado de vida é de 12 a 15 anos. E o dispositivo implementado hoje estará sujeito a ataques até pelos idos de 2035. Então, se você lança um produto hoje, coloca um produto hoje no mercado sem segurança, você vai ter esse produto até 2035 no mercado aí. E chegaram os computadores quânticos, né? Computador quântico são aqueles computadores de extrema velocidade, onde que ele consegue, dentro de um ciclo de milésimo de segundo, abrir uma chave de criptografia. Tá? Então, é outra coisa a ser considerada. Ou seja, você está colocando um dispositivo sem segurança dentro de um ambiente robótico, né, de hackers, de computador quântico. É uma outra coisa que vale a pena. O hacker hoje não é aquele cara aquele garoto, né, que está de madrugada lá mandando uns ping para ver se volta. O hacker é um robô, né, ou um conjunto de robôs que passa o dia inteiro ali tentando. Né? A hora que ele acha, a hora que ele fica tentando, a hora que ele encontra a abertura, aí ele parte para o abraço. Ele encontrou a abertura, implementou o dispositivo malware, ele parte para o abraço. Então, qual que é o custo de insegurança? Qual que é o custo da correção em sistemas instalados? Tá? Essa é a grande pergunta que nós fazemos hoje. Tá?
E a IoT, como eu falei para vocês, ele não é algo isolado. Ah, não, eu tenho um dispositivo que controla o portão. Mas eu controlo o portão através do meu celular, através do meu computador pessoal, que está conectado no computador da empresa, que está conectado em outros sistemas. Tá? Então, a pergunta que está aí para discussão é qual que é o custo da insegurança. Tá? Bom, então segurança é a chave para o novo normal. Tá? O novo normal precisa de segurança. Sem isso, não tem como nós partirmos para o novo normal. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pela oportunidade, obrigado pela BINC. Estou muito grato por isso. Tá, ok? Então, muito obrigado. Eu e Engenheiro Yannis agora estaremos prontos para questionamentos. Yannis, ok? Ok, obrigado, Portelinha, excelente colocações, acho que foi muito bom aí as suas colocações, né, experiências na prática, acho que ajudam bastante, né. Tenho aqui, deixa eu ver aqui as perguntas que eu acabei recebendo, tem uma perguntando se as apresentações vão estar disponíveis para download, né, o Sandro perguntando para nós. Eu acredito que sim, para mim não tem nenhum problema, eu só vou ver aí com o pessoal da produção para ver como que a gente vai estar disponibilizando. A gente deve ter o contato de vocês, né, quem fez a inscrição, e aí a gente vai ver a melhor forma de disponibilizar a apresentação para vocês, tá? Não tem nenhum problema, né? Também, né, Portelinha? Sim, não tem problema nenhum. A gente coloca, né? E já sempre teve uma modificaçãozinha, então gera o PDF de novo, manda e coloca aí no site, né? Tá bom. Perfeito. A gente vê aqui internamente como que vai ser isso, e aí a gente informa para todos vocês como que vai estar disponibilizado, ou na nossa biblioteca virtual da BINC, ou de uma outra forma, a gente vê a melhor forma para estar passando para vocês. Obrigado. Tem um comentário aqui do Gridney. A empresa que expande tecnologicamente seus negócios e não faz jus com a mesma proporção à segurança da informação, aposta em sofrer danos e, às vezes, danos irreparáveis. De fato, isso foi aí até bem colocado pelo Portelinha, né? Esses problemas das questões de segurança, né? Ou seja, se segurança não for pensada desde o planejamento, é um grande risco para o sucesso daquele projeto. E aí acho que eu queria colocar um ponto, acrescentar um ponto também dessa colocação do Gradney, que a segurança, ela não é, apesar de ter todos esses aspectos tecnológicos que a gente fala, né? O Portelinha entrou em bastante detalhe de proteger a parte do firmware, né? Do acesso, do boot, da comunicação, mas apesar de ser um projeto tecnológico, quando a gente fala de segurança, a gente tem que ver isso como uma estratégia de negócio, porque se tiver um problema de reputação, um problema de paralisação, isso afeta diretamente a empresa. A organização como um todo vai ser afetada. Então, esses projetos de segurança, levar segurança, ela tem que ser levado para os conselhos executivos, para o conselho administrativo, falar sobre segurança, como que tem que ser implementado, desde um projeto, e aí existem os conceitos, né? O privacy e o security by design e by default, ou seja, segurança e privacidade serem pensados desde a época da elaboração do projeto estratégico dentro da organização e também na hora de configuração, na hora de ativar aquele dispositivo, porque não adianta você comprar o melhor dispositivo de IoT do mercado, que tem todos os recursos de segurança, a empresa faz um grande investimento, se na hora da implementação ela não usa as melhores práticas, as melhores configurações, ou seja, a arquitetura da solução pode ser comprometida, ou a operação. Então, é importante, na hora da elaboração do projeto, também estar pensando sobre isso, né? Como implementar ativando a segurança. E quando a gente fala de segurança, ela tem que ser levada para todas as áreas da empresa, não só, como eu falei, a área de TI, a área tecnológica, a área de marketing, a área jurídica, a área de auditoria, a área de negócio da empresa precisa ser discutido. Então, a gente fala de
comitês multidisciplinares, né? Várias áreas da organização estarem falando sobre segurança de uma forma geral, né? E até para ter aprovação do investimento. Então, a gente tem que falar desde a parte estratégica, né, numa elaboração, na questão tática, de implementar os processos dentro da organização, como o Portelinha falou, vai comprar um dispositivo de IoT, já tem que pensar que aquele dispositivo, naquele projeto, tem que ter a segurança. Quais são os requerimentos que, numa requisição de proposta ou num termo técnico, tem que ser colocado como elementos compulsórios para atender as questões de segurança, porque às vezes pode colocar, vou colocar como facultativo, tem ou não, e de repente pode ir para uma área de compras, obviamente que eles vão ver o melhor relação custo-benefício. Se tem um requisito que não é compulsório e aquilo, por um ponto de vista de segurança, pode ser porque aquilo pode indicar um grande risco para a organização, isso pode ser um fator de insucesso do projeto. Pode ser, a empresa pode investir num dispositivo que tenha vulnerabilidade, porque é mais barato, e na hora de implementação pode ter alguns problemas na fase de implementação pensando em segurança, ou pior, ter incidentes posteriores de segurança e afetar o que a empresa tinha pensado nas questões de segurança. Então, isso é um grande ponto, pensar na segurança de uma forma multidisciplinar em todas as camadas. Quer complementar alguma coisa, Portelinha? Eu gostaria, só vou complementar o que eu já falei, vou repetir aqui, ou seja, você está comprando um dispositivo de baixíssimo custo, não está pensando na segurança dele, mas ele ele abre uma porta dentro da empresa que você não imagina que vai te gerar tanto problema. A questão da conexão, a partir do momento que ele está conectado na internet, e o 5G agora, precisa deixar bem claro, no 5G, todo dispositivo é um dispositivo de internet. Toda conexão, uma conexão baseada num protocolo conhecido, né, há décadas, num protocolo que tem começo, meio e fim, e você não coloca segurança num dispositivo de baixo custo e acaba desgastando toda uma marca, toda uma empresa. Então, segurança como eu coloquei no último slide, segurança é a chave para o novo normal. Tá? O novo normal tem que ser... A questão do IoT, ele acelerou com a pandemia, ele acelerou a questão do trabalho remoto e acelerou a questão da compra remota, né? Nós que não tínhamos cultura de fazer compra pelo correio, coisa que já existe em alguns países há dezenas de anos, nós passamos a ser consumidores também via internet. Tá? E a questão do IoT, ela acelerou, a pandemia, inclusive, acelerou o processo de uso do IoT. Né? Acho que precisa ser... Não dá para ficar sentado e esperar para ver o que vai acontecer. Já está acontecendo. Muito bem colocado. Tem uma outra que eu acabei recebendo aqui pelo meu WhatsApp. O que acontece, né? Às vezes alguém faz um projeto e fala, não, legal, tem um projeto aqui na minha organização, ou já está implementado, mas o meu ambiente IoT, ele não está exposto na internet, ele está numa rede local, numa rede controlada, com Wi-Fi, mas não está exposto na internet, se isso implica em algum risco, né? Queria só responder primeiro, o que acontece, né? Quando o Portelinha falou bem dessas invasões nas organizações, o que acontece? Basta uma única máquina corporativa ser invadida para o hacker ter acesso. A partir dessa máquina que ele teve essa invasão e um controle dessa máquina, existem dispositivos que a gente fala de software, que a gente fala de comando e controle, ele consegue ter o controle total daquela máquina, como se a máquina fosse um robô ou um zumbi dentro da organização. E aí vem o nome de bots, né, de redes de robôs, que são as botnets, e a partir daquela máquina, aquele criminoso, ele começa, que a gente fala de projeção lateral, movimentação lateral, ele começa a identificar outros elementos dentro da organização que podem ter informações sensíveis, confidenciais ou valiosas que ele pode coletar ou gerar um ataque, como um ataque de ransomware, ou buscar essas informações e vender em mercados negros, por exemplo, na Dark Web, né, em fóruns de mercado negro, onde comercializa essas informações. Então, o dispositivo da IoT ele pode estar
pode estar numa rede isolada dentro da organização, não está exposto na internet, mas através de uma máquina ou máquinas dentro da área corporativa, fazer essa invasão. Teve um caso, por exemplo, isso também é um caso que aconteceu, da Nordic Hydro, aconteceu já há 2 anos. A organização foi invadida na parte de operação, paralisou a linha de produção de alumínio, uma das maiores empresas produtoras de alumínio do mundo, que fica na Noruega. O ataque foi feito a partir da rede de TI. O dispositivo de TI foi invadido, entraram no software de distribuição, distribuíram o ransomware para vários elementos da parte operacional e num dia marcado eles detonaram, eles ativaram os ransomwares e paralisou a linha de produção da organização, né? Obviamente, aí entra algumas medidas de proteção, eles tinham um backup, optaram por fazer a recuperação do ambiente, não pagar o resgate, que foi um resgate milionário. Eles também tinham um seguro cibernético, também é importante de pensar nessas questões de como minimizar os impactos financeiros dentro de um ataque cibernético e recuperar o ambiente. Obviamente tiveram alguns prejuízos, porque recuperar um ambiente produtivo em várias fábricas dispersas ao longo do mundo, isso também pode gerar um impacto, mas conseguiram recuperar e não pagar os criminosos desse resgate. E é uma grande também preocupação, fazendo um alerta para quem resolve pagar um resgate. Primeiro ponto, não é certeza que o ambiente vai ser recuperado se pagar aquele resgate. Segundo ponto, mesmo que o criminoso entregue a chave para recuperar as informações que estão criptografadas, o processo pode ser que não consiga recuperar tudo, né? Pesquisas falam que quem pagou o resgate consegue recuperar apenas 60%, um pouco mais de 60% dos dados que foram criptografados, né, ou foram sequestrados. E aquelas empresas que pagaram, eventualmente, são vítimas de ataques posteriores, também pedindo novos resgates. Então, também pensar nesse aspecto. Portelinha, quer comentar alguma coisa? Complementando essa questão, que os dispositivos IoT sem segurança, por exemplo, você pode ter um parceiro que não tem os mesmos cuidados que você, ou seja, ele tem um controle dentro da fábrica dele que não tem, então ele pode entrar, o ataque pode vir para dentro da sua empresa através de uma conexão de parceiro. Deixei isso mais ou menos colocado na questão do novo normal, né? Como está tudo integrado, precisa ser muito bem colocado para o seu parceiro também. Olha, os dispositivos que estão conectados na sua rede têm segurança? Porque senão você está sujeito... Você não sabe, porque a rede é complexa. É muito bem colocado isso, como você bem disse. Exatamente. E aí entra das questões, aí falando um pouco da parte legal, mesmo que tenha todos esses controles dentro da organização, mas os parceiros não têm, e se tiver um ataque cibernético pelo seu parceiro invadir a sua organização e falar, não, a responsabilidade foi do parceiro. Não, juridicamente você pode ser responsabilidade, que a gente chama de responsabilidade objetiva. Os dados são dos seus clientes, o projeto é seu. Ele está fazendo só um suporte técnico, ou fazendo só uma pequena parte da operação do seu ambiente, ou suportando o seu negócio, mas a responsabilidade é sua. Então, pensar na arquitetura de comunicação com seus parceiros, pensando também nas questões de LGPD, quais são as cláusulas contratuais do que aqueles dados que o meu parceiro vai ter acesso e fazer o uso dentro do que foi definido, pré-estabelecido em contrato. Porque se ele tiver acesso às informações e fazer mau uso, ou vender esses dados, ou não implementar as medidas adequadas de segurança, precisa ter o que a gente chama do direito do regresso. Eu conseguir defender a minha organização de que eu não fui responsável pelo ato negligente ou imprudente do meu parceiro. Então, é importante pensar nessas questões de segurança e provar isso e implementar esses controles de acesso a essas informações, né? É preciso pensar em todo o ecossistema desse ponto. Tem mais uma pergunta aqui relacionada à parte de ataques futuros, né, com toda essa conectividade de 5G que vem por aí, a evolução do IoT, ou seja, toda essa conjunção da evolução do IoT, se isso vai resultar em maiores ondas de ataques futuras. Com certeza sim,
pelo que a gente observa, né, do que vai crescer em termos de dispositivos, números gigantescos que o Portelinha trouxe para nós, né, de bilhões de dispositivos conectados, independente se vai ser centenas de bilhões ou alguns bilhões, a gente vai ter muitos dispositivos conectados nos próximos anos. Isso é certeza. E se as organizações não pensarem em segurança desde a construção desses projetos, na implementação, a gente vai crescer muito mais esses ataques. Inclusive, ataques que podem não só afetar a sua organização, mas outras. Por exemplo, se os dispositivos da IoT foram contaminados, que a gente fala dessas redes de máquinas infectadas, que eu falei de botnets, né? Já existem esses códigos maliciosos, e aí existem algum deles baseados no Mirai, existem variantes de códigos que podem já fazer o rastreamento, fazem varreduras na internet, encontrou um dispositivo da IoT, pelo fingerprint ele consegue identificar qual é o modelo, qual é a versão, já faz o acesso, já injeta o código malicioso e esse dispositivo ele fica fazendo parte dessa rede de máquinas infectadas. Agora imagina você uma organização, tem vários dispositivos infectados e os seus dispositivos são controlados por um atacante remoto e ele faz um ataque cibernético numa outra organização e aquilo gera um prejuízo financeiro porque você paralisou vários dispositivos da IoT acessando um site de internet, um site de e-commerce e paralisou porque foi um volume excessivo de máquinas para paralisar aquele ambiente. Obviamente, pode ser que eles foram vítimas de uma extorsão. A sua organização pode ser corresponsabilizada por isso, porque não aplicou as medidas de segurança adequadas e a sua empresa fez, mesmo que involuntariamente e sem consciência, mas ela foi o vetor de ataque que paralisou uma outra organização e teve um prejuízo financeiro, um prejuízo reputacional. E a sua empresa pode ser arrolada nesse processo e eventualmente ter que pagar alguma indenização porque não adotou as melhores práticas de segurança, não conseguiu detectar que era o ataque e não conseguiu conter aquele ataque por falhas de medidas e controles de segurança. Isso vem crescendo. A gente vê que máquinas conectadas, fazendo ataques, vem crescendo o volume de ataques de negação de serviço, que são os famosos ataques DDoS que o Portelinha falou, ou seja, um volume excessivo de acessos não autorizados no dispositivo ou no servidor, no sistema, e ele vai ser paralisado com toda uma sobrecarga, ou no seu sistema ou no link de internet. Então, é preciso também pensar em todas essas questões de proteção de dados. Não dá para desassociar a rede de TI do IoT. Acho que essa é a questão importantíssima que tem que ser deixada bem clara, né? As redes não são isoladas. Perfeito. Teve também mais um comentário aqui, vamos estar fechando aqui, acho que fica a última, do Gredinei. Fico pensando quando os computadores quânticos forem de acesso dos atacantes. Bom, isso com certeza é uma grande preocupação. Hoje, obviamente, usar um computador quântico para fazer um ataque, isso, obviamente, pode ser algum governo que tenha recursos, talvez na China, talvez nos Estados Unidos, algum outro país, pode ser que tenha esses recursos, mas ter um computador quântico, usar um computador quântico, o custo é muito alto, é muito elevado ter um uso de um computador quântico para fazer um ataque, por exemplo, uma quebra de criptografia, que eventualmente nos computadores atuais, né, os tradicionais, pode levar dezenas de anos para quebrar uma chave, quando no computador quântico pode quebrar em questões de horas ou poucos dias, com toda a capacidade computacional que é elevada. Mas o custo para fazer isso é muito elevado, então não compensa o custo-benefício. Usar um computador quântico para quebrar é muito elevado, porque os computadores quânticos, a gente fala aí de milhões de dólares, né, para fazer um processamento, então não existe essa possibilidade. Possivelmente, nos próximos anos, quando a tecnologia evoluir mais dos computadores quânticos e ser mais acessível no mercado, obviamente, esses ataques vão estar ocorrendo. E aí, algumas medidas de proteção. Criar chaves de criptografia mais fortes para evitar que o computador quântico quebre a chave em pouco período, e quando conseguir quebrar aquela chave já foi trocada, então pensar em todo o processo de atualização, e também aí a gente já fala em outras tecnologias também usando a computação quântica para proteger os ambientes, por exemplo, criptografia quântica.
também já é realidade, já existem vários estudos falando sobre criptografia quântica. Então, é aquilo, né? A briga entre o atacante e a defesa, né? Ataque e defesa, né? Isso é uma coisa sem fim. Se eu fazer uma consideração a respeito de valores, né? Eu leio todo dia, você está acompanhando valores. Estima-se que o faturamento do cybercrime no ano de 2025 será 10 trilhões de dólares. Então, é uma das estimativas. Ou seja, aí você falou num computador que custa bilhões, alguém, de repente, pode ter dinheiro para bancar um computador quântico, né? Vai sair na frente. E, como você bem falou, também terá criptografia quântica, né? E tem essa estimativa. Bom, perfeito. Acho que o bate-papo está muito interessante, muito bom, mas infelizmente a gente já passou aqui do horário. E aí eu queria agradecer a todos. Queria colocar, Portelinha, suas considerações finais para a gente fechar aqui o evento. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? A oportunidade da ABINC de nós estarmos mais uma vez conversando sobre segurança em IoT, né? Espero ter contribuído com todos, né? A minha apresentação vai ficar disponível. Eu deixei o meu e-mail na minha apresentação. Se alguém se interessar em conversar um pouco mais, nós podemos trocar algumas ideias. Então, muito obrigado ao Yannis, excelente coordenação, e foi fantástico essa parceria com você, então estou muito agradecido também. Então, boa tarde a todos e muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Portelinha. Bom, também gostaria de agradecer a presença de todos vocês que participaram do nosso webinar, dos que contribuíram fazendo perguntas ou assistindo. Vamos mandar essa apresentação de alguma forma para vocês. Estaremos também disponíveis se alguém tiver dúvidas posteriores, né? Fiquem com total possibilidade para isso, estão abertos para fazerem qualquer pergunta, qualquer questionamento, não se preocupem, podem mandar, vão ter os nossos contatos aí nas apresentações. Por favor, fiquem livres, né, para ter esse acesso. E contamos com vocês também nos próximos eventos da BINC, né? Existem vários eventos que estamos promovendo pela BINC, não só relacionados à segurança, mas o uso da IoT de uma forma geral, em vários eventos, webinars, congressos, premiações, e materiais que nós estamos desenvolvendo. Temos toda uma programação também de artigos, de e-books e também de novos webinars para trazer para vocês sobre o uso do IoT em todo o ecossistema, em projetos de IoT, a importância do IoT na sociedade como um todo, porque ela não pode afetar não só uma organização como um todo, sobre os aspectos estratégicos e financeiros, mas a sociedade. Essa é uma grande preocupação que nós devemos ter com com o cidadão de uma forma geral, porque se afetar uma cidade inteligente, um sistema público, um sistema de abastecimento, de fornecimento de energia elétrica, a gente não está só comprometendo a organização que é responsável por aquilo, mas o cidadão em si, né? Então, a gente tem que preservar a vida, preservar as pessoas, preservar a saúde, ainda mais hoje em tempos aí de pandemia que nós temos. Muito obrigado a todos, excelente tarde para todos vocês e nos vemos em breve. Até logo.